Só para contextualizar, eu sou a Márcia, eu terminei letras ano passado, português e inglês. Eu sou tradutora desde 2020, trabalho com tradução técnica, sobretudo, e literária. E atualmente eu estou trabalhando numa tradução de um livro, que está bem complicadinha, uma obra filosófica, e também estou cursando pós-graduação na PUC em tradução. Enfim, ainda não tive disciplina de adaptação, então, assim, fiquem tranquilos, eu estou totalmente introdutória neste conteúdo, mas, Mas assim, vai, eu curti vai bastante. ter, vai ter matéria, desculpe interromper, sim, Aham, mas vai ter matéria de adaptação? vai. De Ok, legendagem, de dublagem, ok. assim, tem várias, né? É muito bacana, assim, muito bacana, vai dar para explorar muita, muita coisa. E aí, por isso, escolhi esse capítulo, porque é uma forma de introduzir esse tópico. Já tenho escutado falar, mas é importante ter a teoria também, porque muitas vezes o problema de traduzir, algumas vezes que eu sinto desde que eu comecei a traduzir, é que a gente é acostumado muito a colocar a mão na massa, né? E às vezes falta um pouco de teoria, sobretudo para a gente que cursou na USP, acho que a maioria aqui. A gente não teve tanta teoria, a gente teve mais disciplinas de fazer atividades e tudo mais, o que é importante, super importante, mas quando a gente pensa assim em estudos teóricos, a USP falha um pouco, a gente não tem tantas disciplinas de tradução, por isso é muito importante a gente estar aqui hoje discutindo, porque a gente precisa de mais pessoas, muito mais pessoas, cada vez mais teorizando, estudando, para conseguir, talvez a gente conseguir mais disciplinas na USP sobre tradução, quem sabe? Enfim, antes da gente começar, eu pude relacionar esse texto com algumas coisas. Por exemplo, aqui tem muitos comentários sobre como as adaptações geralmente elas são criticadas. Por exemplo, as pessoas costumam comparar, geralmente quem lê o livro primeiro, geralmente vai ao cinema para criticar a adaptação, para criticar o filme, e falar, ah, mas no livro não era assim. Sendo que totalmente são coisas diferentes, né? A gente está falando de transportar de um meio para outro meio. Então, do meio literário para o meio cinematográfico, e óbvio que vão precisar de alguns cortes, tanto que aqui a Linda trouxe um exemplo da própria Virginia Woolf, que ela comentou que ficou desapontada. A gente vai ler mais para baixo, esqueci qual é a obra, mas ela comentou que ficou desapontada porque não era tão fiel ao texto, assim. Então, geralmente isso acontece super quando a gente vai ao cinema. A gente fica assim, poxa, e às vezes é até natural, porque a gente costuma dar mais valor à palavra, né? Tanto que o texto começa com I care about words more than images. Isso é a Linda falando, e acontece muito, a gente que fez letras, sobretudo, a gente está acostumado a dar mais valor às palavras que às imagens. Então, não somente a gente, mas até outras pessoas que não têm, assim, muito contato com a teoria das letras e afins. Eu mesma, quando era adolescente, eu costumava ir ao cinema depois de ler o livro, e eu só ia ao cinema ver a obra adaptada depois de ler o livro, e eu ficava assim, nossa, mas que droga! Assim, não tá nem um pouco parecido com o livro. Então, esse texto basicamente está aí falando, olha, não é bem assim. Quando a gente faz uma adaptação, vai ser uma adaptação de muitas palavras, então o texto vai perder algumas características como a ironia e afins, né? E aí eu pude relacionar com uma autora, eu até fiz um breve slide aqui, que é a Julianne House. Só um minutinho, que eu acho que vocês estão vendo, né? Peraí. Vocês estão vendo os slides do Canva? Estamos sim. Beleza. Então, para hoje, eu pensei em a gente dividir um pouquinho para eu abordar um pouco desse conceito de covert and overt translation da Julianne House, para a gente poder ir para o tópico de adaptação. A gente está mais acostumado com o conceito de visibilidade e invisibilidade do Venuti. Acho que vocês já devem ter ouvido muito falar. Mas algo que é, por isso que eu trouxe a Julianne House, algo que é muito importante também a gente discutir é o conceito de tradução aberta e velada. E aí depois a gente vai relacionar isso com o texto e discutir um pouquinho sobre como isso vai se encaixar com as nossas realidades. Então, basicamente, a Julianne House ela é uma professora na Hamburg University, ela é uma tradutora e ela pesquisa muito sobre discourse analysis, translation and culture, etc. E aí, o que é mais importante a gente ter em mente, quando a gente pensa em adaptação e tradução no geral,
é que existem, a Juliane House, ela dividiu entre two fundamental types of translation and interpreting. And adaptation too, também vai servir para adaptation. Ela propôs a divisão de uma tradução overt e uma tradução covert. A tradução overt, ela basicamente faz uma culture transfer. Ela transfere a cultura. Então, por exemplo, eu estou traduzindo um texto que tem algumas características da cultura brasileira. Será que alguns termos eu vou manter, eu vou traduzir, eu vou colocar totalmente no original? O que que eu vou fazer? Geralmente, a gente mantém a cultura. Então, alguns termos específicos não vão ser traduzidos. A gente vai ver um exemplo disso já já. Mas a gente prioriza aquela cultura em específico. Então, muitos termos culturais vão ser mantidos porque é uma overt translation. It is not a second original. Não é como se fosse você reescrever o texto. Você está ali fazendo uma tradução que vai ter algumas raízes do texto original. Então, esse é uma técnica de tradução. Já a covert translation, ela é uma recreation of speech. Ela prevalece a originalidade. Então, ela passa por todo um filtro cultural do que vai ser removido, do que vai ser adaptado para outra cultura. Então, eu vou meio que remover alguns termos e adaptar para outra cultura. Então, termos em português, por exemplo, não vou manter em português. Eu vou procurar o máximo equivalente ao inglês e vou recriar o texto. Ele é uma reescrita. Ele não é exatamente uma culture transfer. Ele vai ser ali adaptado totalmente para aquela cultura-alvo. A gente vai recriar o texto completamente. E aí, para exemplificar, eu trouxe aqui um artigo da professora Lenita Maria, e ela fez umas traduções sobre alguns termos, ela fez esse artigo sobre alguns termos que foram traduzidos no conto Relógio de Ouro do Machado. Então, nem se preocupe em ler o conto, porque eu trouxe aqui o que é mais importante, que é o que ela aborda, principalmente nesse artigo, que são os termos nhonhô e iaiá, do Machado, que ele usa nesse trecho. Meu nhonhô, sei que amanhã fazes anos, mando-te esta lembrança, tua iaiá. E aí, a Lenita, ela analisou algumas traduções deste conto e a gente vai aqui fazer uma análise sobre o que vocês vão entender sobre o que seria a covert translation e a overt translation. Lembrando que a overt translation, ela é a tradução que vai ali se adaptar, ela vai ali manter a nossa cultura. Então, vamos supor aqui, vamos manter o termo ioiô e iaiá. Tem que manter essa cultura. Resolver como? Fazendo, sei lá, uma nota de rodapé explicando, olha, esse termo aqui é característico do Brasil, por isso, isso e isso, explicando. Já a covert translation seria adaptar totalmente ao inglês. Então, se a gente não tem essas palavras no inglês, vamos aí recriar e colocar outra coisa. Vou dar uns minutinhos para vocês darem uma lida aqui nessas traduções, essas 3 traduções, e eu queria que vocês tentassem me dizer qual que seria uma covert, qual que seria uma overt translation. On't. Ah, boa. Por que on't? Isso seria, olha, pensando que a gente tem na overt translation, a gente vai ter uma transferência da cultura, a gente precisaria manter, por exemplo, os termos e explicar de outra forma, ou então só manter e o leitor que se vire depois e procure o que significa, o que às vezes a gente acaba fazendo. Pensando numa covert, vai ser uma recriação do texto. Então, a gente vai transformar ele completamente. Então, aqui, o ant e yaya, não sei o que aconteceu aqui, porque uma pessoa simplesmente reescreveu, então seria a covert translation, ela adaptou de uma forma que colocasse como tia yaya e perdeu todo o contexto, porque yaya não é tia, né? Então, foi uma forma que esse tradutor pensou de solucionar essa tradução aqui de ioiô e yaya, e acabou virando tia. É uma forma de covert translation, acabou sendo recriado totalmente e acabou perdendo mesmo o significado. A escolha entre master e nanny funcione como uma overt, talvez, seria a covert, né? Porque é ela que recria o texto. Quando a gente pensa numa tradução overt, que ela é a culture transfer, a transferência da nossa cultura, seria aqui, por exemplo, por mais que a gente tenha perdido
o contexto aqui, nhoiô e iaiá. Porque tem uma nota ali de rodapé, os termos foram mantidos, por mais que ele tenha acrescentado and, os termos foram mantidos, deveria ter tirado esse and para ser mais uma tradução overt, para manter realmente a nossa cultura, e ter deixado assim, your e a. Não sei por que ele colocou and, mas colocou, manteve o iaiá, manteve o ioiô e criou uma nota de rodapé para explicar. Ali, a situação não está tão devidamente explicada, porque a nota está diminutive for senhor. E não é só isso. Precisaria de uma nota maior para identificar o que seriam esses termos. Mas aqui a gente vê um caso de uma overt translation. Já quando a gente vai recriar os termos, vai recriar o texto, na verdade, sim, os termos por serem parecidos às vezes confunde, sim, verdade. Quando a gente vê aqui master and nanny, husband and wife, seria uma covert, porque ali está colocando, se adaptando mais ao inglês. Então, eles pensaram numa tradução assim, meio que original, para poder manter essa fidelidade ao inglês e não ao texto original. Então, seria mais uma fidelidade ao inglês que à cultura brasileira, porque transformou completamente Nhoiô para husband and wife e para master and nanny. O que acabou perdendo, por mais que aqui a gente tenha perdido um pouquinho o sentido no and, a gente teve os termos mantidos aqui no Nhoiô e iaiá. Então, a gente tem aí uma pessoa, um tradutor, mantendo a nossa cultura. A gente precisaria de uma nota de rodapé maior, mas teve ali uma prevalência, uma prioridade, uma priorização à nossa cultura, ao texto original. Já aqui, a gente tem uma fidelidade maior ao inglês. Então, a próxima cultura tem que ser totalmente no inglês, tem que adaptar, traduzir completamente. É essa a diferença. Então, o que que a gente está falando aqui? A gente está falando de técnicas diferentes de tradução, porque quando a gente vai traduzir, a gente acaba adaptando, pensando nessas duas técnicas diferentes. É a mesma coisa, praticamente, do conceito de visibilidade e invisibilidade do Venute. Às vezes o tradutor ele vai ser mais visível, por exemplo, aqui. Aqui tem uma visibilidade do tradutor, porque dá para perceber que é um texto que ele não foi totalmente traduzido, manteve aí alguns termos no idioma original. E já aqui a gente tem visibilidade, aqui você vê que é uma recriação do texto, é uma recriação completa. E aí o mesmo conceito, né? E aí, pensando exatamente na tradução de memórias póstumas, a gente tem aqui duas estratégias de tradução do título. Aqui a gente tem The Posthumous Memoirs of Brás Cubas, que é a tradução da Flora, e aí a gente tem aqui uma tradução que é overt. Ela mantém a nossa cultura, porque a gente ainda vê o Brás Cubas no título. Já aqui a gente tem uma covert translation, porque tirou Brás Cubas do título e ficou Epitaph of a Small Winner. Então aqui a gente recriou o texto completamente. O título Brás Cubas, um nome brasileiro, foi perdido. E não é que isso seja uma tradução ruim, a outra uma tradução boa, são técnicas diferentes. Que é o que a Linda vai falar no texto dela sobre adaptation, que às vezes a gente vai perder mesmo na adaptação, na tradução, na interpretação, a gente vai perder algumas coisas devido a diferentes técnicas. Então é importante a gente ter isso em mente antes da gente simplesmente, ela fala muito disso, antes de criticar, antes de falar coisas super negativas sobre as adaptações, a gente precisa ter em mente as técnicas diferentes. E aqui a gente tem esse caso de totais, técnicas totalmente diferentes. Então, deu para entender esse conceito de visibilidade, invisibilidade, covert and overt, essas duas técnicas diferentes. Ok, obrigada, José. Então, vamos ao texto agora. Esse livro aqui eu acho que a gente já leu anteriormente, mas vamos lá. Eu separei alguns trechos que eu considerei super importantes e que dá para a gente discutir super sobre essas questões de criticar o filme, a adaptação e assim vai.
Então, eu separei esse trecho aqui. A film has to convey its message by images and relatively few words. It has little tolerance for complexity or irony or tergiversations. Sorry. Aqui, a Linda, ela tá falando que geralmente um filme ele vai se preocupar com as imagens, ao invés de priorizar as palavras. Então, ali a gente já está pensando numa técnica de adaptação, numa técnica de tradução também, porque a gente vai falar depois um pouquinho sobre a tradução para dublagem, por exemplo, a tradução para legendagem. Muitas vezes a dublagem é criticada, sempre tem aquela pessoa que fala, ah, eu prefiro o original, não gosto de assistir filme dublado. E assim vai. É uma forma de muitas pessoas que são mais do time words do que images. Porque quando a gente vai traduzir um texto, um roteiro, um filme, vai adaptar, fazer, colocar em outra forma, muitas vezes a gente vai precisar reduzir algumas coisas, né? Principalmente na tradução para dublagem. Não sei se aqui tem algum colega que trabalhe com isso, dublagem ou legendagem, mas quando a gente vai traduzir um episódio de uma série, ou então vai traduzir um filme para dublar, nossa, a gente precisa perder muita coisa e a gente precisa adaptar completamente. Então, vai da técnica, né? A gente tem que ver qual técnica foi. Ah, Fernanda, pode falar. Não, é que eu trabalho com isso. Eu acho que também da questão da legendagem e da dublagem é que muitas vezes você não recebe a imagem, né? Você não recebe o arquivo Sim, final do filme. Você recebe um documento no Excel ou um sim, documento em text. Então é muito difícil você sim. saber exatamente sobre o que aquela palavra se refere. Então, Exato. daí você tem que fazer escolhas e vai ter alterações e Aham. muitas vezes vai ter erros também, mas é porque raramente Sim, e você não vai ser recebe culpa aquele. do tradutor. E aí é triste porque depois quem vai ter que se virar com isso vai ser o dublador. Porque assim, e ele vai culpar o tradutor, então a culpa sempre vai cair no tradutor. Às vezes não cai nem no revisor, porque passou também por uma revisão, mas a culpa vai ser do Uhum, tradutor, que ele escolheu dessa forma. E você uhum. levantou isso de que muitas vezes o tradutor não tem acesso à imagem, isso acontece nos games também. Eu lembro que eu traduzi Sim. um jogo e a gente precisou dividir entre várias pessoas, porque o prazo era curtíssimo. Todo mundo já sabe, né, que na área da tradução a gente não tem prazos humanos, né? Mas precisou ser dividido em vários tradutores. E aí a gente fez um grupo e, gente, a gente não tinha acesso às imagens do jogo, não via como que era o jogo, só tinha o texto e era isso, se vira aí, traduz. E aconteceu um problema que é muito comum no inglês. A gente não sabia se o personagem que estava falando era um personagem male or female. E isso era importante para a gente colocar os pronomes, porque no inglês oculta muitos pronomes, mas no português a gente coloca, na verdade, a gente coloca alguns pronomes e precisa identificar o personagem para saber quem está falando com quem. E, meu Deus, a gente não sabia quem estava falando com quem, perdeu quem que era esse personagem, quem que está falando, mas quem que era esse. Acontece muito. O tradutor não tem Com acesso certeza. à imagem, e aí fica essa bagunça. É triste, né? Então, a gente vai precisar em ver qual técnica que vai ser utilizada, e muitas vezes vai ser um sofrimento muito grande, né? E depois a gente vai receber, sempre vai ter pessoas que vão meio que criticar o texto legendado ou dublado porque não foi fiel ao texto original. Mas o que seria ser fiel, né? Porque o conceito de fidelidade, tanto que é algo que quando eu entrei na universidade, o meu conceito de fidelidade era totalmente diferente do conceito que é hoje, depois de estudar tradução, adaptação e afins. Porque eu pensava que fidelidade era ser totalmente fiel ao texto original. Então, seria uma tradução boa, seria uma tradução covert, que é uma tradução que ela prevalece transformar o texto em um texto completamente diferente, um texto que seja ali traduzido, como se ele tivesse sido escrito originalmente no inglês. Mas nem sempre é assim. Às vezes a gente pode sim manter algumas coisas em português, explicar numa nota de rodapé, que nem a situação que a gente viu do ioiô, são técnicas diferentes. Então, há textos que a gente pode sim reescrever, né? A tradução sempre vai ser também uma reescrita, na verdade, ela é uma reescrita. Mas não é porque ela manteve algumas coisas do texto original que vai ser uma tradução ruim. São técnicas diferentes. E esse texto aqui, ele fala muito sobre isso, né? Fala sobre como a adaptação muitas vezes é vista como inferiorizada, como algo bem inferior. E é triste, né? Eu acho que vocês já sentiram isso até mesmo na universidade, no curso de letras. Muitas vezes a gente vê
tem que ler textos no original. E já aconteceu comigo de ter professor passando textos para mim no francês. Eu não falo francês. Sei lá, o meu máximo é bonjour. Como que eu vou ler um texto acadêmico em francês, né? Ou então num curso que não tem habilitação em inglês, ou então você está na disciplina de literatura brasileira, o professor de literatura portuguesa, ele vai passar um texto, sei lá, em outra língua, ou então qualquer literatura, teoria da literatura, acontece muito de passar textos em italiano, textos em espanhol. Gente, mas não é porque eu falo português que eu sei ler em espanhol. Tem coisas que eu não consigo ler. Então acontece muito isso de, mas porque no original é melhor. O texto escrito no original vai ser sempre melhor. É o tipo de gente que lê o livro no inglês e fala, não, mas no inglês é muito melhor. E não, a gente precisa cada vez, enquanto tradutores, principalmente, a gente precisa ler traduções. Porque se a gente trabalha com tradução, principalmente do inglês para o português, como é o caso da Fernanda, eu creio que ela traduz para o português, a gente precisa cada vez mais dominar o português que o próprio inglês, porque a gente vai precisar pensar em como adaptar aquilo, como traduzir, procurar palavras certas e assim vai. Então, são pensamentos assim que vão mudando ao decorrer do tempo, conforme a gente vai vendo. E a Linda fala muito disso, né? É triste isso, as pessoas criticarem tanto adaptações. Aconteceu essa semana, inclusive. Eu não sei se vocês foram também, mas saiu Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban no cinema. E aí, depois disso, no Twitter, o Twitter ferveu, gente. Ficou assim, todo mundo falando sobre a adaptação do filme, falando, mas por que no livro? Tiraram isso do livro, tiraram não sei o quê. Acontece algumas coisas, né? Por exemplo, na Ordem da Fênix, tiraram aquela elfa, eu esqueci o nome dela, mas ela era amiga do Dobby, e tiraram ela, perdeu ela completamente. E, nossa, todo mundo xinga, fala, não, porque a adaptação é horrível, não tem essa elfa, e assim vai. Só que, gente. A film has to convey its message by images. Não dá tempo às vezes, né? É uma adaptação, às vezes não vai dar tempo. Tanto que dizem que se o Ordem da Fênix tivesse sido colocado o livro inteiro no filme, tivesse sido não uma adaptação, mas colocado o livro em um filme, teria 9 horas de duração. E aí, nem o maior fã de Harry Potter ia conseguir assistir um filme de 9 horas de duração. Então, assim, uma coisa é o livro, outra coisa é o filme, né? Alguém comentou alguma coisa. Link. Então, vamos lá. Aqui também embaixo, quando fala de familiarity and content, eu trouxe aqui esse trecho que é Adaptations are everywhere today, on the television and movie screen, on the musical and dramatic stage, on the internet, in novels and comic books. Então está em todo lugar. Não é somente a adaptação de um livro, uma obra literária para um filme ou uma peça de teatro, mas também textos na internet. Eu trouxe aqui um exemplo, que na verdade foi a Linda que trouxe no epílogo desse livro, sobre Jogos Vorazes, que ela comenta um pouquinho mais tarde. Deixa eu compartilhar aqui. Que alguns fãs, eles criaram uma plataforma para poder imaginar que eles estão na época do Hunger Games. Meio bizarro, mas eles criaram esse site, panamoctober.com, em October 2011. E aí eles viraram tipo uma reality game, uma realidade alternativa para jogar o Hunger Games. E eles começaram a criticar e mandar mensagens para o presidente Snow do Hunger Games. Não sei se vocês já leram, já assistiram o filme, eu sei que vocês conhecem. Mas vocês sabem quem é o presidente Snow, né? Que ele é o fascista da obra. Vocês conhecem ele. Ok. E aí eles criaram aqui essa plataforma para eles poderem criticar e mandar mensagens como se eles estivessem na realidade de Panem, para poder xingar o Snow, basicamente. A Linda trouxe isso. Então, isso é uma forma de adaptação também. Ela fala não somente books, não somente filmes, não somente peças de teatro e afins, mas a gente tem várias formas de adaptação. E ela fala que essas adaptações principalmente, essas são as mais inferiorizadas. A gente desvaloriza muito as fanfics, por exemplo. A gente tem aqui exemplo que eu trouxe desse site é muito famoso esse site de fanfic. A gente tem, por exemplo, fanfic de Orgulho e Preconceito, gente. E é muito bacana isso, porque
por mais que muita gente vai falar, ah, não vai levar a sério porque é uma fanfic, isso aqui significa que uma pessoa, e esse site que essas fanfics estão em português, significa que alguém leu Orgulho e Preconceito, traduzido provavelmente, muito provavelmente, e a partir disso criou uma fanfic, criou uma adaptação da obra, então teve aí uma adaptação. E a gente conhece muitos casos de fanfics que elas viram famosas depois, então elas acabam sendo até gravadas, viram filmes e assim vai. Então, tem também esse exemplo do Harry Potter and the Cursed Child, já que a gente está nessa vibe de comentar muito Harry Potter por causa do projeto da Lia Wyler também. Tem esse aqui, esse livro, que ele é uma realidade depois de vários anos do último livro de Harry Potter. E aí, foi escrito pelo Jack Thorne, em forma de roteiro de teatro. Ele foi gravado, virou uma peça de teatro, foi apresentado em Londres, não lembro o ano, faz um tempinho já, mas não é tanto tempo, acho que foi em 2017, 2018, por aí. Mas foi muito criticado. Eu trouxe aqui porque é um exemplo de uma adaptação que foi muito criticada. Primeiro que eles colocaram o título enorme J.K. Rowling, e aí a gente vê isso e pensa que foi escrito pela J.K. Rowling, mas não foi. É based on an original new story by J.K. Rowling. E aí eles pegaram todo o universo da J.K. Rowling e criaram um universo à parte, imaginando como seria tempos depois com os filhos do Harry, com os filhos do Ron e assim vai. E criaram essa história do Cursed Child, o que seria então uma fanfic. E esse livro, especificamente esse, tem muita crítica. Todo mundo que lê, todo fã de Harry Potter que lê, vai criticar esse livro porque vai falar: ah, mas isso é uma fanfic. Tudo bem, é uma fanfic. Gente, eu particularmente, eu não gosto desse livro. Eu acho assim uma fanfic ruim. Mas eu trouxe aqui com base na Linda. Eu estou falando com base, não sou eu falando, é a Linda falando. Tudo bem que é uma fanfic, mas é uma adaptação. Por que ela é inferiorizada? Só porque é uma outra forma de adaptação? As adaptações precisam ser feitas, elas precisam existir, porque isso leva a obra para outros lugares. Então, por exemplo, a gente pensa em mais democratização do acesso à obra no original, porque muita gente leu Harry Potter em português, não leu em inglês. Muitas obras a gente vai ler pela tradução. Eu, por exemplo, li Harry Potter com 11 anos de idade e eu li em português, eu não sabia falar inglês ainda. E aí, na época também, tipo, nos meus 13 anos, eu comecei a escrever fanfic de Harry Potter e era uma forma de adaptação. Eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não sabia que era importante aos olhos da Linda, que é uma forma de adaptação também, não tinha isso em mente. Então é importante porque essas fanfics indicam que a obra está sendo acessada, ela está sendo vista, ela está sendo ali, as pessoas estão tendo acesso. E eu não estou falando somente dessas best-sellers como Harry Potter, que eu creio hoje que Harry Potter, em muitos lugares, se tornou um clássico, principalmente em escolas de outros lugares. Tem um exemplo de uma escola bilíngue, a Maple Bear, eles leem Harry Potter, está no currículo deles porque está no currículo do Canadá. Eles precisam ler Harry Potter e eles estudam discurso indireto, discurso direto, eles estudam ali toda a parte linguística da obra com base num clássico fantástico. Para eles é um clássico. Então, assim, por que que hoje a gente não vê? Claro que a gente precisa valorizar o Harry Potter como um clássico, mas não ter em mente que é um clássico que deve ir para as escolas, como disse o Felipe Neto, como ele sugeriu que a gente deveria parar de ler Machado de Assis na escola, porque as crianças não estão preparadas, elas têm que ler Harry Potter, sabe? E não é isso bem que eu tô falando. O que eu tô falando é que existem clássicos de vários lugares, mas que a gente pode ler considerando como um clássico de fora, um clássico do inglês, da literatura inglesa. E a gente vai ter as nossas obras também, nossos clássicos. E eu espero que um dia os nossos clássicos, nosso Machado de Assis, nosso Clarice Lispector, tenha mais visibilidade de suas adaptações, de suas traduções, que como Harry Potter, como essas obras feitas pelo Império Norte-Americano, que a gente já sabe, né? Elas acabam tendo mais visibilidade. Eu espero que um dia, lá fora, vejam também que Machado é um clássico. Agora tá vendo, né? Porque a gente teve aquele TikTok que viralizou. Então, estão reconhecendo Machado, que é muito bom. Então, é muito ver a importância de a gente adaptar uma obra, de a gente traduzir uma obra. Por causa da tradução da Flora,
Aquela moça norte-americana, ela teve, estadunidense, sei lá, ela teve acesso a essa obra e ela começou a comentar sobre Machado e ela ficou maravilhada. Ela curtiu muito. E é muito bacana isso, porque talvez finalmente a gente comece a ter um pouco mais de visibilidade só por causa da tradução. E isso é maravilhoso. Voltando aqui no texto, é muita coisa que dá para a gente comentar. Tanto que eu ainda estou aqui na segunda página. E o texto tem 27, eu acho. Deixa eu pensar aqui quais notas seriam mais relevantes aqui também. Nevertheless, in both academic criticism and journalistic reviewing, contemporary popular adaptations are most often put down as secondary, derivative, belated, middle brown, or culturally inferior. Então, aqui a gente vê novamente esse tópico de ver a adaptação como algo inferior, de achar que só o original tem toda a qualidade só porque alguma coisa foi perdida. Na tradução, a gente vai ter alguma coisa que vai se perder. Se a gente for pensar em uma covert translation, que é uma reescrita do discurso, né? E aí ela fala também que muitas adaptações da literatura, sobretudo, são vistas como tampering, interference, violation, betrayal, deformation, perversion, infidelity, etc. Então, muitas críticas, né? Esse conceito de betrayal, inclusive a gente tem aquele provérbio italiano que é o tradutor traidor. E eu queria perguntar para vocês o que vocês conseguem entender por esse provérbio, porque muita gente considera realmente o tradutor como um traidor. Como vocês interpretam esse provérbio? Qual a opinião de vocês? Porque essa é uma frase super popular. Como vocês conseguem entender? Olá, posso falar? Claro, pode sim. Complicated question. O José falou muito. É, Isso, para mim, remete à época da colonização das Américas, que eles pegavam um nativo, né, um indígena, e aquele indígena conseguia aprender o idioma do colonizador e servia de tradutor e traía o seu povo. Para mim, eu sempre que eu vejo isso, eu não nem penso, nem passa pela minha cabeça a questão de traduzir como ser infiel ao original e trair. Não, eu sempre lembro do processo da colonização que implicou esse traidor aí do seu povo. Inclusive, o pessoal lá, eu não sei se é o México, que tem a tal da Tingona, uma coisa assim, que era Malinche, uma traidora Malinche, do povo deles Malinche. para eles. Malinte, isso. Exato, Uhum. professor João. E Sim, eu sempre lembro disso. que figura central na cultura mexicana. Então, muitos críticos a ela, mas também pessoas dizendo que ela estava não traindo, mas mostrando um certo tipo de independência, Uhum. poder, empoderamento feminino, muito discussões. Tem gente que chama a xingada, la xingada, a fodida, vendo ela como tipo de prostituta, essa ideia que está falando, mas há outras pessoas vendo ela como eu falei, empoderando, a mulher empoderada. Mas discussão, isso aqui para outra discussão, outro seminário. Eu vou até comentar da questão da Malinche rapidinho, que tem é a Marina, que fez, se não me engano, a pesquisa de É a doutorado dela, Marina esqueci, a mesmo. Marina Wickel, Aqui, ó. que é bem interessante. Mas sobre essa questão do tradutor traidor, eu sempre imaginei ela de um jeito que qualquer tradução é uma traição, não só do texto original e das coisas da autor, porque você querendo ou não, você interpreta aquilo. E nem sempre o que você interpreta vai ser aceito pela editora. Então você também tem uma traição, às vezes, da sua interpretação, né? E então, para mim, o ato de traduzir é sempre você tá traindo alguma coisa. Às vezes você é obrigado. Eu trabalho hoje em dia com textos jurídicos e muitas vezes eu tenho que traduzir coisas que eu não concordo que estão naquele texto. Então, eu tô traindo muitas das minhas crenças, mas que eu preciso
ganhar dinheiro é meu ganha-pão, eu preciso fazer isso. Então, acho que não vai muito mais além do que só trair o texto original, vai outras formas de traição que também ocorrem nesse processo. Uhum. Sim, realmente. Tem também o José que quer comentar algo. Acho que mais alguém tinha levantado a mão e abaixou. Eu só queria acrescentar também para essa discussão da reflexão sobre essa perspectiva, né, do tradutor como traidor. Eu acabei me pegando dentro desse dilema também do meu trabalho de conclusão de curso. Eu analisando a primeira tradução de Animals Farm para o português aqui no Brasil. E aí tem aquele grande problema ideológico entre a tradução de rebellion para revolução, que não existe em nenhum momento a menção dessa palavra em língua inglesa, e aí isso gera um conflito gigantesco político no Brasil dentro do período da ditadura militar, né? Então eu acho que, de fato, é muito isso, assim, a gente observa que o tradutor vai ser visto muitas vezes como traidor, porque vai usar aquilo para, de certa forma, corroborar para os seus ideais políticos ou não, e contribui de alguma forma e atrapalha em outra. Então é sempre bem complexo pensar nisso. E eu acho muito legal também refletir nisso. Eu acho legal esse questionamento que você trouxe. É muito importante falar dessa questão do traidor, porque acaba trazendo também um ponto de vista negativo ao tradutor, vocês não acham? Porque, nossa, estou traindo minha língua original, a língua original, né? Sendo que não é bem assim. Não deve ser visto. A Linda, ela traz isso porque a gente não deve visualizar a adaptação, a tradução, como uma traição, como uma betrayal, assim como algo que vai possibilitar as pessoas a terem mais contato com outras obras. Então, realmente, a gente acaba traindo muitas coisas, né? Mas não deve ser visto como uma traição. Não só a Linda fala isso, mas como a professora Lucy Collin, que o John conhece, ela fala sobre isso. A gente estudou essa frase, esse provérbio, na disciplina de estudos da tradução, e ela trouxe como essa frase, por mais que seja muito famosa e todo mundo conheça, e realmente faça a gente se sentir como traidor, e realmente é uma traição ao texto original, não deve ser assim, deve ser um pouco pensada, uma reflexão super importante, porque acaba trazendo um sentido meio pejorativo ao tradutor, né? Claro que isso não somente eu, não sou eu que estou pensando, mas trazendo com base na Linda, no que a Linda fala, a professora Lucy também. E é algo que eu refleti, porque eu também interpreto esse provérbio da mesma forma que vocês, e somente agora eu estou pensando de outra forma. Eu fico, caramba, isso traz um sentido muito negativo, né? As adaptações aos tradutores. E é um provérbio super antigo, então a gente precisa aí refutar um pouco essa ideia de traidor e tudo mais. Podem comentar, Úrsula, Fernanda. Já já eu preciso sair também, então fiquem à vontade, porque às 3 eu tenho uma reunião do Oi, trabalho, então eu vou correr, mas fica à vontade aí para conversarem. eu queria, na verdade, aproveitando, eu ia deixar para falar só no chat, mas aproveitando essa questão da traição, Vi o chat. eu vou defender os coitados dos tradutores ali do Machado com relação à traição, suposta traição, e falar Claro, de um são outro técnicas diferentes. dilema. Uhum, Não é questão de técnica. Aquela uhum, frase, eu não sei exatamente de onde você tirou, mas aquela frase específica, ela é o desfecho final, e assim ela guarda uma grande reviravolta do sim, do Conto conto. Relógio de Ouro. Só que Aham, ela tem duas versões mesmo, porque o Machado ele era conhecido por, depois de publicar nos jornais, ele fazia muita edição. E aí, dando, né, enfim, entregando aqui um pouco, o conto, o marido passa o conto inteiro acusando a mulher de estar traindo, porque tem um relógio masculino lá, uhum, mas em uma versão, ele descobre no final o bilhete que aquele era o presente de aniversário da tia dele, então a tia uhum. Yaya, e o outro era tua Yaya, e aí fica mais assim, digamos assim, uma coisa ainda mais dramática, porque é o presente da amante dele. Então, dependendo da versão que o tradutor pegou, e aí eu trabalho com isso, né? A versão que eu peguei, por exemplo, da Nova Guiar, tá Tia Yaya. E é a versão que está disponível online. Por exemplo, o Juan Le Pen, ele é um tradutor que publicou independente.
Ele provavelmente pegou essa tradução gratuita, online, no domínio público. Então, ele pegou o Tiaiaiá. Muito provavelmente ele nem sabe que tem uma Que versão chamada incrível. Tuiaiaiá. E Uhum. aí, no caso, não. Aí o da Margarete é da Margarete mesmo, e aí o da. Não é. Só que a outra não é a Flora, porque a Flora só traduziu Memórias. É outra Então, essas autora. traduções eu peguei do texto do artigo da professora Lenita mesmo. E aí, ela só colocou aquela do NTIA. Por isso que eu falei que é incrível você trazer isso, porque eu não sabia que tinha essas duas versões do conto. Então, meu, isso muda tudo, sabe? Eu Muda. vou comentar até com ela depois, porque eu já discuti um pouquinho esse artigo com ela. E aí, ela colocou essas questões, essas traduções. Ela só levantou, ela não trouxe o tópico de covert and overt. Isso aí eu fiz uma relação, mas ela colocou essas três traduções diferentes que teve. E aí ela comentou um pouco sobre a Tem técnica de três. cada uma, e ela usa mais a concepção do Venuti mesmo, né? E aí eu não sabia que tinha outras versões de tua e tia. Isso é muito maravilhoso saber, porque isso impacta também. Muitas vezes o tradutor acontece, né? O tradutor ele acaba tendo contato a um texto original. Que você comentou me lembra também que muitas vezes, na tradução indireta, os tradutores são xingados, gente. Convenhamos. Muita gente fala, ai, mas isso aqui, por exemplo, a obra que eu estou traduzindo agora, ela é uma versão inglesa de uma obra que é originalmente em grego, e muitas coisas no inglês, elas estão completamente diferentes. E tem traduções do grego também. E aí as pessoas vão priorizar o texto que foi traduzido do grego e vão falar, porque essa está melhor. Sendo que na tradução para o inglês teve que ter uma adaptação. Então teve que rolar ali algumas coisas que vão acabar se perdendo. Não é que o tradutor seja um traidor ao texto original. Ele está adaptando a outra realidade, a outra cultura. Vai ter que. Não dá para a gente traduzir literalmente só para poder manter o original. E aí, muitas vezes, o tradutor sempre vai ter alguma crítica assim. Tanto que eu abri alguns comentários das traduções do grego e comparei com as traduções já existentes da versão inglesa, as traduções indiretas, e muita gente fala assim, ah, mas porque traduzido do grego está melhor. E, meu Deus, assim, são várias adaptações, são várias técnicas, né? Não dá pra gente ficar massacrando os tradutores, coitadinhos. Então, amei você ter trazido É, isso, é né, pra gente. complexo, É porque muito complexo. Porque é o que eu falei, ainda tem isso, né? Não existe essa noção até, né? Que muitos discutem também sobre essa questão do original, mas o que que é original? Porque vários desses textos tiveram modificações ao longo dos anos, Sim. né? O Machado, ele gostava de fazer modificações. Teve, quando eu Uhum. estava procurando as obras, teve uma das obras que é a versão que encontra do conto. Aí eu acho que é o Amanhecer, a Pedra Tarpeia. Eu agora não vou lembrar o conto exato, mas em algumas versões ele tá só até metade dele, ele termina, e em outras versões ele tem um tipo um adendo, assim, uma parte 2. Então, porque como esses contos também eram publicados em jornais, às vezes os mais longos ficava parte um, parte 2. Então, dependendo de quem lê, a pessoa vai circular, vai pegar um. Ia falando brasileiro mesmo, que vai ler em português. Ele vai ler um conto que termina na metade, o outro vai ler um outro conto que é bem mais longo. Então, mesmo essa noção de original a gente tem que tomar cuidado. Peraí, mas ele partiu de qual original? E nem sempre a gente tem essa informação. Mas quando você Sim. compara as traduções, às vezes você obtém essa resposta, né? Ah, essas duas pessoas aqui pegaram duas versões diferentes de texto para partir, para traduzir. Sim, acontece. Inclusive, não sei se já aconteceu com vocês, mas eu tô vendo agora um livro que ele tem tradução por duas pessoas. E acontece, gente, às vezes algumas editoras dão prazos assim curtíssimos. Acontece com jogos, que nem o exemplo que eu trouxe, talvez com certeza já aconteceu com vocês, de ter uma tradução imensa, e o cliente falou assim: ah, eu preciso que isso seja feito para ontem. E aí, qual a solução? Dividir entre vários tradutores. Nesse livro que eu estou vendo, são dois tradutores, dá para perceber claramente que texto ele teve contato, se ele consultou um pouquinho a tradução do grego, porque eu estou comparando algumas, né? E dá para perceber a diferença, assim, entre os dois tradutores ali no texto.
né? E isso também é algo à parte, né? De ver que quando a gente percebe que há mais de um tradutor, quando a gente percebe, como você comentou, dessa questão de quem teve contato com qual versão, então fica perceptível, às vezes, na tradução. Eu acho que alguém queria falar, talvez a Fernanda, É, não eu ia sei, acho falar que... duas coisas que eu lembrei aqui sobre esse negócio da adaptação e sobre a tradução. Concordo com você dessa questão da traição, né? Que a gente não devia ter essa conotação negativa, até porque todo mundo que é tradutor, a gente sabe que a ideia máxima da tradução é você deixar aquele texto como se fosse publicado em português mesmo, né? Você fazer Sim, aquela ideia de você e ler um isso é texto uma e não tradução de sentir que isso é uma qualidade. tradução. É. Sim. Mas eu também lembro, principalmente com intérprete, essas coisas. Eu não sei se vocês leram o livro Babel, da. Ai, eu tô Não, lendo, eu tô bem no comecinho. então, que ele tem Alguém uma mandou no grupo, frase. inclusive, foi você? Que foi a Silvia, mas eu comentei, esse livro é muito bom. Que Muito, eu uma tô das lendo. primeiras frases, eu acho que até do primeiro capítulo, é em que ele está interpretando algo que esse moço ele fala, o principal ele fala, eu acho que cantonês, e ele é adotado, eu não vou dar spoiler, mas ele é adotado por um cara inglês, eles estão indo num navio. E no navio, as pessoas estão falando cantonês e ele começa a interpretar pra esse cara inglês. E daí ele fala uma coisa que ali ele percebeu que que tudo que ele fosse traduzir, tudo que ele fosse falar seria tido como verdade. E que nessa tradução, independente do que eles falassem, ele podia meio que distorcer as palavras e aquelas palavras distorcidas seriam a verdade para quem estava ouvindo a interpretação. E eu acho que na tradução é muito isso, tipo, às vezes é uma infidelidade, às vezes é uma infidelidade, mas também a gente pode ter tido aquilo como verdade. Sim, E o que às vezes é ruim, mas, né, numa interpretação, às vezes você ser infiel é o melhor caminho a ser seguido, principalmente sim, numa interpretação política, né? sim, Digamos. sim, com certeza. Nossa, muito bom você trazer esse livro. Eu ainda tô bem no começo. É, tô, acho que, sei lá, na página 30. Mas assim que eu terminar, eu vou deixar mais comentários, porque eu também lembrei desse livro, mas como eu nem terminei, ele nem trouxe. Então, muito bacana você trazer. É, inclusive, no prefácio dele tem esse provérbio, né, de tradutor traidor, e tem esse Uhum. questionamento: será que é isso mesmo? Muito bacana isso. Professor João, Sim, não, você já terminou a apresentação? Ou não? já terminei. É, tinha Não, muita ok. mais Não, coisa para não, conversar, a não, gente não, pode ok, ficar sim. aqui mais tempo, mas eu Não, preciso ir duas também. coisas então. Eu posso dar exemplos muito bons de uma tradução domesticadora e uma tradução estrangeirizadora. Estrangeirizadora. Yeah, Uhum. sim. Ok, domesticadora. O conto The Cubs, como chamam? Los perros, de Mário Vargas Llosa, um dos primeiros contos dele que ele escreveu bem jovem, sobre experiências dele na escola militar em Lima. Lendo esse conto, tudo, todas as pessoas têm nomes ou apelidos em inglês. Os lugares, não são mencionados os bairros de Lima, mas os outros lugares têm nomes ingleses também. Lendo esse conto, se pensa que está, por exemplo, num bairro chicano dos Estados Unidos. Então, eu já tinha lido antes em espanhol, então eu não fui pego assim, mas pensando de novo, se eu não soubesse que fosse tudo acontecendo em Lima, eu ia pensar que fosse algum lugar nos Estados Unidos. E quem quer realmente uma tradução estrangeirizadora, lê, o melhor exemplo que eu acho é a Odisseia de Odorico Mendes, de leitura muito difícil, que ele Uhum. traduziu para um português que segue não tanto o grego, mas o latino.
de leitura muito difícil, usar palavras que ele inventa, ou palavras que É uma recriação, né? sumiram. Não é uma Recria. recriação, não, porque ele segue tudo, usando uma linguagem, um sintaxe latino. Uau. Palavras baseadas que ele inventa, baseado no latino. Por exemplo, o som dos o som dos cavalos correndo, ele usa a palavra unguíssono, que acho que é a raiz latino para latina para a pata do cavalo. E outra palavra que ele usa, me lembro muito bem, crinipulcro, de cabelo bonito. Hum. Então, você pode estar vendo que você parece muito crinipulcro. E eu estava dando aula sobre isso no Unesp Assis, e na frente da universidade é um bar, e todo mundo vai lá. Extensão chama. E tinha um homem lá com cabelo muito longo até a bunda, e todo mundo estava chamando ele de crinipulcro. Então, isso são exemplos. Aí, outra coisa, aqui eu estou com Silvia aqui em Stettin, na Polônia, e hoje de manhã eu assisti a palestra sobre os filmes de Wes. Eu não conhecia Wes Anderson. Alguém conhece os filmes de Wes Anderson? Fernanda deve conhecer. Fernanda? Sim, eu também conheço. Sim, sim. Então, Conhecer o. Eu não Wes peguei o nome. Anderson. Não, Wes Ah, sim, sim. Anderson. O diretor? Sim. Aham. E foi sobre Henry Sugar. Então, eu tenho que assistir agora, porque então, falando de fidelidade, então, de uma certa maneira, os filmes de Wes Anderson são totalmente fiéis ao original, porque as personagens estão recontando as palavras, todas as palavras do conto de Roald Dahl, e como acontece. Deixa eu vou ler isso aqui, eu tenho o site em inglês. The filmmaker Wes Anderson struggled with how to tell the story without using Dahl's magical words. And then it finally clicked, it didn't have to. When I finally had the moment of inspiration, the idea was I'm equally interested in the way Dahl tells the story as I am in the story itself. Anderson told Netflix, if I do it using his words, his descriptions, then maybe I know how to do it. So Anderson set out to adapt 4 of Dahl's stories in a bold and unpredictable way, with the cast reciting Dahl's words directly to the audience while acting them out, and set pieces cycling in and out as if in a stage play. Então, eles estão lendo, recitando as palavras, aí ensinando ao mesmo tempo. Aí porque o elenco de atores aí trocam os papéis. Aí tem Ralph Fiennes, Benedict Cumberbatch, Ben Kingsley. Então eles trocam papéis durante o filme. Eu tenho que ver agora para ver como que isso acontece. Mas isso é uma maneira de ser fiel ao original, não cortar nada. Mas, de outro lado, a maneira do que eles atuam, interpretam as palavras no filme, claro que pode ser qualquer coisa. Então, é um interessante ângulo da fidelidade. Eu vou ter que ver. E quem conhece o Wes Anderson fala um pouco.
Quem que falou que conhece o Wes Anderson? Foi José, Igor? Sim, conheço alguns dos filmes dele, sim. Sim. Essa palestra foi sobre Henry Sugar. Eu acredito que Henry Sugar seja o mais recente, né? Esse eu ainda não vi. Uhum. E Eu não Fernanda sei se eu conhece vi. também, parece? Eu não sei se eu vi esse. O último que eu vi dele foi Asteroid City, que saiu no mesmo ano. Uhum. Mas eu acho ele tem um jeito diferente até de contar histórias. Acho que todos os filmes dele são bem diferentes, assim, na narrativa. É, eu não sei explicar direito, mas tem um, Sim. se eu não me engano, tem um cara que foi orientado pelo Boardwell Thompson, que ele é um bambambam do cinema, né? Que ele tem um estudo sobre a filmografia do Wes Anderson. É, mas eu preciso assistir esse filme. Uhum. Uhum. Nossa, interessante. Eu não posso dizer nada, eu não assisti nada dela, então é só agora que eu conheci. Ah, ele é um Sim, curta. sim. Não, se fala cada sentença, cada palavra, não pode ser muito longo. Hum. Mas eu vou ter que assistir. Não, parece que foi nomeado para o Oscar, mas parece que não ganhou. Sim. É Então, que eu acho que o jeito que o Wes Anderson conta muitas histórias, ele. Porque no cinema a gente tem isso, né? Tem, nem todo filme ele é um filme extremamente narrativo ou extremamente dramático. E eu acho que ele pega muito do teatro, muito mais do que do cinema. Então, às vezes, os filmes dele, o jeito que os personagens conversam entre si, conversam com o público, que nos filmes dele tem muito isso da pessoa falar diálogos olhando para a câmera e não para o personagem em si, vem muito do teatro também. É, e pelo que eu vi aqui rapidamente, que esse filme tá na Netflix, né? Ele é muito isso, de pessoas olhando para a câmera e falando texto. Gente, eu não entendo nada de cinema, tá? Mas aproveitando o embalo, eu assisti o Grande Hotel no Budapeste. Budapeste, sim. Isso, ele foi dirigido pelo Wes. Mas foi exatamente, a Fernanda falou exatamente o que eu senti, que parecia ser bem teatral. É. Porque a interpretação para o teatro é diferente do cinema, né? Dizem muitos o pessoal que mexe com Uhum. teatro. Me pareceu muito mais teatral do que, entre aspas, cinematográfico. É. Aham, O Wes, sim. o Wes Anderson, ele tem isso de que no cinema tem aquela famosa frase do show not tell, né? Que você precisa mostrar mais do que você estiver falando o texto. Mas eu acho que o Wes Anderson ele vai muito para um caminho de vou falar sim, e eu não vou mostrar tanto, mas vou mostrar também, mas eu quero que as coisas sejam mais dialogadas do que só mostradas, assim. Uhum. E que daí eu Só acho que é falando. mais fácil você. Ai, desculpa, John, te cortar. Não, Eu fala, acho que continua. Não, também não, eu eu vou acho, falar outra coisa. é, eu acho que é mais fácil daí adaptar um texto narrativo fazendo isso do teatro, né? Dessa questão de você olhar para a câmera e você declamar, mas também uma declamação que não é só uma declamação, porque tem toda uma interpretação por trás, né? Uhum. Outra coisa, falando aqui sobre o congresso aqui em Stettin, outra coisa, a palestra principal plenária foi sobre anacronismo. O jeito que hoje em dia anacronismos são aceitos no mainstream, dando o exemplo primário exemplo de Bridgerton. Então, Bridgerton, em termos das personagens, o colorblind, e também outros elementos de outras épocas, e a ideia de misturar épocas, trazer uma coisa de uma época, de não ficar totalmente fiel àquela época,
uma coisa aceitável no mainstream Hollywood. Sim. Claro que não 100%, mas acho que quando Bridgerton entrou, muitos outros diretores, etc., copiaram a mistura de várias épocas. Podia ter sido visto vários, uns 20 anos atrás. Me lembro Shakespeare in Love. Me lembro que quando Shakespeare, bem no começo do filme, Shakespeare esteve escrevendo, aí ele não gostou do que ele escrevia, rasgou o papel e jogou fora. Nunca, isso é um anacronismo total, porque naquela época o papel era tão caro, ninguém ia fazer isso. Isso é uma coisa totalmente moderna, ou pelo menos de 20 anos atrás, porque hoje em dia você tem que reciclar todo o papel. Então não é esse tipo de anacronismo, não é tão novo para ter sido visto, ser visto em várias épocas. Mas mistura, coloca coisas de várias épocas, uma coisa bastante normal hoje em dia. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, posso dar para vocês um clipe e assistam um clipe de um filme polonês muito bom, que vai concorrer ao Oscar, e vocês falam para mim o que é estranho no filme. Sim? Sim? Agora dá pra ouvir. Ok, tá bom. Então, 2 minutos. E depois vocês falam para mim o que é esquisito. O czym tak rozmyślasz, Jaguś? Porque isso é uma adaptação clássica, uma adaptação de um romance clássico do século XIX, de 1000 páginas. Claro que tiveram que cortar muita coisa e concentrar na personagem feminina Jagna. Mas acho que deu para ver, porque se seguiram todos, se leram qual é diferente nesse filme. Assim, eu até comentei que tem um filme que chama Paixão de Van Gogh, que saiu em 2017, Exatamente, sim, que sim. parece, né, que parece pintura a óleo. Exatamente. Foi exatamente isso. Não, feito as mesmas pessoas. Um casal, um Welkman. E então todo o fundo é pintura a óleo. Então empregaram mais de 100 artistas fazendo os fundos. Então, aquela coisa que os atores, como em todos os filmes agora, ah, fazem a cena com fundo em branco, acho que em verde, e depois, em vez de colocar tudo feito no computador, colocaram as pinturas a óleo como fundo. E parece um filme muito bom, recomendo. Quando chegar no Brasil, realmente recomendo. E parece que vai concorrer ao Oscar, mas em qual setor? Qual não se chama setor, qual Oscar vai concorrer? Eu acho que ele entraria em Fotografia, Meu, não? fotografia, mas eu acho que animação, Não, porque animação, sim. Animação. Mas, John, a fotografia desse filme é lindíssima. Cada frame que você dá pause. Peraí, você está falando fotografia? Não, Ou... porque tem uma categoria também no Oscar de fotografia. Sim, Não tem? Ou eu comi bola é outro tem. prêmio? Não, sim, Ah, tá, sim, obrigada. claro. Sim, mas peraí. Não sei como... Porque como tudo é pintado lá no fundo, e claro que a fotografia, sim, mas
com certeza vai concorrer ao Oscar de animação. Porque outra coisa, não sei se deu para perceber, a ação é filmada, acho que 6 quadros por segundo, muito mais lento. Então dá a ideia que eles estão se mexendo como, mais ou menos como filme animado. Então, quando eu vi o filme e não sabia, eu pensei que não tinha ator, que eles estavam animando pessoas nas pinturas. Mas claro que são, aí eu estava meio bobo, e claro que são atores. Mas o fundo, sempre pinturas a óleo. E como são só 6 quadros por segundo, dá uma impressão de que eles estão se mexendo muito de uma maneira diferente, como se fosse história em quadrinhos. Mas acho muito, muito bom. Sim. E parece Entendi. que Me lembra, eu não sei também quantos frames por segundo é gravado, mas me lembrou stop motion mesmo. Que sim, vai sim, stop, yeah, bem. sim. Stop motion, então acho que stop motion é o termo, sim. Então, como falei, me deu a impressão que não tinha, que eram figuras, assim, porque tudo era pintura, até os atores, mas claro que não são. E, então, esse aqui foi o filme que acho que perdeu no último ano, aqui na Polônia, só para Barbie e como chama outro filme sobre a bomba nuclear, ou como chama? Outro filme que ganhou todos os Oppenheimer? Oscars. Oppenheimer, yeah. Só perdeu para Barbie e Oppenheimer. Então, e o diretor estava aqui, uh, Hugh Welchman. Ele é a mulher dele, que é polonesa, que fizeram. Mas, assim, recomendo bem. E muito interessante, como eu falei, isso, como chama? Loving Vincent? O português. Love Vincent. Isso está disponível na Netflix no Brasil. O Love Vincent, até onde eu sei, tava. Sim, sim. Não, eu consigo aqui na Polônia, mas só em polonês, sem legenda. Então, Não, Love Loving Vincent já Vincent. saiu da Netflix aqui. Sim. Então, Mas Loving Vincent foi feito pelo mesmo casal, mesmo grupo, usando muitos dos artistas, mas falaram que as pinturas em Loving Vincent eram muito mais fáceis de fazer do que as pinturas a óleo do campo polonês, imitando artistas do século XIX. Então, tiveram que contratar outros artistas, como eu falei, mais de 100 artistas. E parece que esse filme é mais complexo do que Loving Vincent. eu procurei aqui, aparentemente demorava 5 horas para cada pintura e tem mais de 40 mil pinturas a óleo. Exatamente. Exatamente. E eles conseguiram financiamento bom do governo polonês, acho que da comunidade europeia e várias outras entidades e empresas. E parece que usaram, os atores são todos muito bem conhecidos aqui na Polônia. Então, há um pouco de cor e um pouco de cultura polonesa para vocês do Brasil. Sim. Então, o lugar onde eu estou, eu vou escrever agora. Quem pode pronunciar? Ok, está no chat. Quem pode pronunciar isso? Acho que eu já falei onde eu estou. Alguém de família polonesa? Stettin. 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 Eu já ia falar que tem muita consoante para eu saber como pronunciar isso. Yeah, deixa-me falar Stettin, sim. Stettin. Não, Stettin, porque o alemão Stettin. Então, pronúncia parecido com Stettin.
E ok, acho que podemos fechar agora. E tá bom.